No vídeo de hoje do Mari Responde, um questionamento de uma seguidora lá do Instagram. Aproveita, já me segue lá também, @Escola do Nutricionista Oficial, que é o seguinte: ainda não consigo entregar a dieta na hora da consulta, levo para casa. Isso é um problema? E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Meu nome é Mari Jara, eu sou nutricionista e mentora de nutricionistas da Escola do Nutricionista. Aproveita, se você não é inscrito aqui no canal, clica no sininho para ativar as notificações, se inscreve, já compartilha com os colegas, porque o Mari Responde é um quadro de toda sexta-feira aqui no YouTube, em que eu trago questionamentos, dificuldades e perguntas de nutricionistas e estudantes de nutrição que levam essas situações para mim lá no direct do Instagram. Então, como sempre eu estou recebendo esse tipo de dúvida, de pergunta, de questionamento, eu pego aqueles casos mais interessantes e trago para cá toda sexta-feira, porque de repente você vai se identificar com um desses questionamentos dos colegas e de repente isso pode também te ajudar bastante. Então vamos lá. Existe muita dificuldade, é uma dificuldade que é natural, tá? Principalmente para os nutricionistas recém-formados, em atender o paciente, acolher esse paciente, ouvir, né, entender o contexto dele, dos problemas que ele traz, da ajuda que ele precisa, preencher a anamnese de forma completa, detalhada, tá? Solicitar, pedir para olhar, interpretar exames bioquímicos, já pensar no planejamento alimentar de acordo com os dados da anamnese, de acordo com o resultado desses exames, de acordo com o uso de medicação ou de outros suplementos que esse paciente já faça uso. Tem que pensar em fazer avaliação física da maneira mais detalhada possível, porque nem sempre a queixa do paciente ela é traduzida no que ele fala. Muitas vezes a pessoa não sabe se expressar adequadamente e a responsabilidade do nutricionista é muito grande na hora de fazer a avaliação física, porque é a partir desse olhar e dessa escuta que a gente identifica muitas coisas, né? Sem mesmo o paciente referir. Tem que fazer avaliação antropométrica, seja por dobras, seja aquela avaliação simples de IMC e circunferência abdominal, ou por bioimpedância, enfim. Observe, todo mundo aqui sabe que um atendimento nutricional não é simplesmente ouvir e imprimir uma dieta e entregar. A gente sabe que o atendimento de excelência, que é como ele deve ser feito, ele é muito completo, deve ser muito completo, muito detalhado, e a gente tem que estar atento o tempo todo a tudo, tá? Então imagine um nutricionista pouco experiente, que tem pouco tempo aí de prática, né? Ele conseguir fazer tudo isso com maestria, no tempo certo, sem ser uma consulta cansativa e nem ser muito rápida, tá? Ele tem que transmitir segurança, ele tem que ter um olho no olho com o paciente, porque também é muito chato a pessoa chegar, contar as necessidades dela, explicar as questões que ela quer resolver e aquele nutricionista nem olhar para a pessoa, tá ali no computador o tempo todo com pressa para terminar logo, porque tem que chamar o próximo paciente. Então isso é muito desagradável, tá? Considerando um nutricionista pouco experiente, que é o caso dessa seguidora aí que mandou essa pergunta, é muito complicado quando a gente não tem prática, não tem habilidade ainda, fazer tudo isso e fazer tudo isso bem feito, tá? Então assim, eu sou muito a favor da gente rever a nossa estratégia de atendimento, certo? Pensar, de repente, não só em fazer uma consulta com revisão, mas fazer consulta com 2 revisões ou mais, porque aí você tem tempo de ir aprendendo a lidar com as questões dos seus pacientes. Você consegue ter tempo de se inteirar de tudo que ele traz para você e você vai dando feedbacks a ele, e ele vai trazendo esses feedbacks do acompanhamento para você, você vai solicitando o exame bioquímico com o tempo, enfim. Tentar buscar uma estratégia de atendimento que seja favorável para você e para o paciente, para que nenhum dos dois perca. Então, nesse caso especificamente, essa seguidora coloca o fato de ela não entregar a dieta na hora e sim levar para casa, entregar alguns dias depois, como uma desvantagem. Provavelmente porque muitos nutricionistas experientes, né, que trazem esse conhecimento aqui para a internet, dizem que é mais vantagem você entregar na hora, você fazer tudo ali junto com o paciente e entregar. Mas isso depende do caso. Profissionais pouco experientes não vão ter condições de fazer isso realmente, tá? De maneira bem feita. Pode até ser que esse nutricionista pouco experiente faça isso, entregue e o paciente vá para casa com um plano alimentar. Mas vamos colocar aqui algumas questões para vocês refletirem. Não vai ser só esse paciente que esse nutricionista vai atender nesse dia. Pode ser que ele atenda muitos outros, 5, 6, 7 no mesmo dia, pacientes novos,
E aí eu quero que você me diga e reflita na primeira coisa. Será que ele vai ter criatividade, vai ter condições de montar 7, 8 planos nutricionais específicos para cada paciente durante cada atendimento, considerando todos aqueles aspectos que eu citei no início do vídeo que a gente precisa atentar, né? Primeira coisa, será que ele vai ter criatividade suficiente para fazer ali na pressa durante o atendimento a montagem desse plano alimentar e a partir disso entregar algo personalizado de fato? E teve um detalhe que eu esqueci. A gente precisa, né, associar o planejamento alimentar, ao plano alimentar, a prescrição de suplementos. Suplementos hoje são estratégias, né, seja ele manipulado, seja um suplemento pronto, são estratégias coadjuvantes no tratamento. Então eles são fundamentais. A gente não tem condição de trabalhar apenas com planejamento alimentar para suprir todas as necessidades dos nossos pacientes, para resolver determinadas queixas, para tornar um processo de tratamento mais eficiente sem a utilização desses nutrientes ou fitoquímicos ou aminoácidos isolados, para que a gente reforce aquele objetivo final, seja ele qual for. Então você tem que pensar também, né, além desse plano alimentar, da solicitação de exames, porque nem sempre o paciente traz todos os exames que você precisa, e você precisa solicitar para que você possa intervir de maneira mais específica sobre essas alterações, né, na revisão, no caso, com 30 dias. E você precisa pensar nos suplementos. Então imagine um nutricionista pouco experiente fazendo tudo isso dentro ali de 50 minutos, 1 hora que seja, de um primeiro atendimento, e o paciente sair da consulta com tudo isso em mãos, muito feliz, muito satisfeito com a qualidade do atendimento, porque foi tudo fluiu muito bem, e ele sair com aquele material totalmente personalizado para ele. É muito complicado, gente. Então, assim, vamos ser realistas. As orientações que eu dou aos meus alunos, aos meus mentorados, é de que respeite o seu tempo. Se você está no momento inicial, ou se você até já tem muito tempo de atuação, porque tem nutricionistas que já têm 4, 5 anos aí em atendimento, mas não desenvolveram ainda, né? Acontece muito isso. Uma habilidade, uma segurança, uma autonomia para conduzir um atendimento de forma fluida, tranquila, rápida, né, e eficiente. Então a gente tem que respeitar o tempo de cada um. Então eu sempre recomendo o seguinte: se você não se sente preparado para fazer isso ainda, não faça, não está errado, você não vai estar cometendo nenhum pecado, né, em ser diferente daqueles nutricionistas que fazem isso durante o atendimento. Respeite os seus limites. Agora, uma coisa que eu recomendo desde sempre: planeje todo o seu material de apoio. E quando eu falo material de apoio, eu estou falando de modelo de cardápio, eu estou falando de orientações, de portfólio de suplementos manipulados ou prontos, tá? De uma lista com os principais exames bioquímicos que são importantes para você, para o nicho com o qual você lida, tá? Tudo isso você tem que ter pronto no seu computador. Isso aí é básico, certo? É importantíssimo. A partir disso, você vai desenvolvendo uma habilidade para que, de repente, se isso for interessante para você, você começar a entregar os planos alimentares, montar durante o atendimento, solicitar os exames, montar a prescrição das fórmulas, entregar um plano alimentar que seja personalizado, imprimir tudo e entregar para o paciente. Mas nesse momento, se você não se sente seguro para fazer tudo isso de forma bem feita, é muito mais tranquilo, é muito mais, vamos dizer assim, sincero da sua parte, que você explique para o paciente que você vai levar esse plano alimentar para fazer em casa, porque em casa você vai conseguir fazer um raciocínio clínico mais correto, mais tranquilo, com mais calma, até para poder montar um plano alimentar personalizado. Você vai pensar a respeito da estratégia que seja melhor para ele naquele momento, das necessidades dele. Você vai olhar os exames dele com calma em casa, então ele pode enviar em PDF para você ou pode te entregar impresso. Então você vai sentar, vai montar o raciocínio clínico, montar um mapa mental, fazer uma estratégia, né, de planejamento de médio a longo prazo, que é o plano de cuidados, que eu ensino também para os meus mentorados. Então, você vai ter ali 2 dias, no máximo, 3 dias, para fazer tudo isso com calma em sua casa. Então, mesmo que você leve 1 hora ou 2 horas para fazer isso no início, tenha certeza. Você vai dizer, mas eu vou perder muito tempo, eu estou levando o trabalho para casa, isso vai me dar trabalho. A gente não tem que pensar dessa forma, principalmente se a gente está no início de carreira, se a gente está numa fase de aprendizado e se a gente quer entregar um serviço de qualidade para o nosso paciente, que gere realmente resultado. Então, esse tempo que você vai levar em casa fazendo isso, né, é um tempo de muito aprendizado, porque cada caso de cada paciente é um material de estudo riquíssimo. Se a gente for ver por esse lado,
é uma oportunidade de estudar, é uma oportunidade de aprender. Então, montar o mapa mental, fazer um plano de cuidados, né? Fazer um raciocínio clínico de cada caso, gente, é um tempo que você está levando ali estudando, aprendendo, aprimorando. Se você tiver um mentor para te acompanhar, se você tiver num grupo de estudo com outros nutricionistas, melhor ainda, porque você vai levar tudo aquilo ali para o grupo para discutir com eles e é um aprendizado para todos. Então vamos ver por esse lado. E se você considera que você está levando trabalho para casa e que o valor que você está cobrando pela consulta é um valor que não compensa, porque é pouco para o trabalho que você vai ter, aumente o valor da sua consulta, aumente o preço da consulta. Por quê? Porque você está tendo aí, eu considero, um diferencial muito grande. Porque você está montando esse plano alimentar com calma em casa, então as chances de você entregar algo que seja de fato bem pensado, bem elaborado, com a estratégia bem personalizada, é muito maior do que você fazer tudo correndo durante a consulta e entregar talvez um material impresso ali, que pelo fato de você ter feito ali com uma certa rapidez, porque você tinha um tempo para atender o paciente, você tinha que fazer tantas outras coisas nessa consulta para, né, fazer um atendimento de qualidade, que talvez depois que você chega em casa você fala, poxa, esqueci de pedir tal exame, poxa, talvez seria interessante se eu tivesse prescrito tal suplemento, mas eu não tive nem tempo de pensar, porque foi tão corrido que eu entreguei, tive que entregar tudo, e aí depois é que você vai analisar que você não fez um raciocínio clínico direito, que você poderia ter indicado um determinado suplemento que você não indicou, entenderam? Então assim, cada caso é um caso. Se você realmente não se sente tranquilo, tranquila para fazer isso, gente, respeite o seu limite, respeite o seu tempo, faça em casa, aumente o valor da consulta, explique ao paciente que levar o plano para fazer em casa não é uma desvantagem de jeito nenhum, muito pelo contrário, você vai sentar com calma para ver tudo e vai dar um feedback a ele. E aí, obviamente, para entregar esse plano alimentar, ou você vai à clínica novamente, marca com o paciente 15 minutinhos para entregar e explicar, tá? Ou você pode enviar tudo por e-mail. Lembrando que, independente da forma de entrega, é muito importante que o paciente tenha um canal de contato conosco, seja por e-mail, seja pelo WhatsApp, e eu sempre recomendo aos meus mentorados que criem um contato de WhatsApp só para entrar em contato com os pacientes. Então ali você pode fazer uma lista de transmissão para mandar uma vez por semana algum PDF ou algum vídeo seu, tá? E você tem ali um contato direto com o paciente para ele tirar dúvidas, para ele trazer questionamentos ali da rotina, da alimentação, das refeições, do suplemento, enfim. Então é importante ter esse canal ali com frequência. Você limita o horário de acesso, óbvio, de acordo com as suas necessidades, mas você deixa o paciente ciente de que através daquele canal ali de contato, você vai estar disponível para dar todo o suporte que ele precisa nesse período aí de 20 dias ou 30 dias até a revisão. Tá bom? Então, a dica final é: respeite o seu limite, faça as coisas de acordo com o que você considera possível neste momento, vá aprimorando, óbvio, sempre estudando, se capacitando. E lembrando que não é desvantagem fazer isso de jeito nenhum, tá? A gente tem que fazer as coisas de acordo com o que a gente consegue fazer e aproveite essa oportunidade de levar o plano para fazer em casa como uma grande, imensa oportunidade para você estudar. Você se aprimorar, porque cada caso de cada paciente é uma oportunidade grande, grande mesmo, de muito aprendizado, tá bom? Então eu espero que esse conteúdo tenha ajudado não só a nutricionista, que ela deve estar assistindo o vídeo, mas tantos outros que ainda tem esse conflito, tem essa dúvida e não sabe o que fazer com essa situação, tá bom? Então, um grande beijo, me segue lá no Instagram, @Escola do Nutricionista Oficial, que lá tem conteúdo diariamente. Vai lá no link da bio, onde tem todos os cursos, mentoria, todos os outros canais. Aqui na descrição do vídeo também tem vários links de contato para que você possa falar quando você quiser com a Escola do Nutricionista. Um grande beijo e até o próximo Mari Responde.